seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não resisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Estou seguindo. Uma poderosa salva de palmas. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Meu irmão, hoje vocês vão ver casos bonitos que aconteceram aqui, hoje já no primeiro culto, e também que já tem acontecido na nossa obra por esse mundo afora. Temos um testemunho de um homem que estava com a próstata avolumada. Infelizmente, não tem remédio ainda que cura isso. Tem uma turminha aí que fala um negócio de chá, depois pergunta alguém que comprou e faz as gotinhas, não resolveu não. Ajudou um pouquinho, mas não resolveu. Mas esse homem ficou curado. Foi numa reunião lá no Rio Grande do Sul, não comigo, com um dos nossos pastores. E eu fiquei tão feliz com esse testemunho, e isso é uma esperança para muitas pessoas que Jesus cura, porque cura mesmo, qualquer que seja o seu problema. Você tem que estar bem com Deus. Quando você está bem com Deus, quando você está entendendo a palavra, Ele está dando testemunho que aquela palavra é para você. Aí você pega aquela revelação dele e ele vem e cura você também, você orando. Porque a única maneira de nós mantermos contato com Deus é através da fé. A fé é o elemento de ligação e o Senhor Jesus é quem faz a nossa intermediação. Mas sem fé não tem jeito. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se ela vem pelo ouvir e ela está pequena, ela vai aumentar também por ouvir. Você não tinha nada, você ouviu, veio, mas ainda você só pegou pouco. Aí você, Deus, eu quero mais, abra mais o meu entendimento. Ele vai abrindo, você vai. Porque eu sempre tenho explicado o seguinte: suponhamos que aqui está uma régua de 1 a 100. Você tem um problema que está batendo aqui em 7, a sua fé está em 5, você não vai ser curado. Não é Deus que vem pessoalmente, é a sua fé que vai lhe curar. Jesus disse, a tua fé te salvou, te curou. Aí você tem que fazer o quê? Continuar seguindo a Jesus. Quanto mais você segue, você vai aprendendo dele, que ele vai ensinando você. E olhar para Jesus, que é a palavra de Deus, está lá em Apocalipse 21, 13, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, você olhando para ele, olhando para a palavra é a mesma coisa, você vai descobrindo coisas, vai descobrindo. As pessoas ainda não entenderam isso, falando as pessoas do mundo, as pessoas da igreja. A gente sempre deve estar consultando a palavra. Sentiu, abra, vai numa parte ali, chamou a sua atenção, faz um pequeno estudo ali, escreva que um dia você vai precisar. Eu espero que nós vamos ficar firmes aqui agora na palavra do Senhor. Aí, eu quero agora, antes de chamar uns testemunhos bonitos, de hoje e amanhã aqui, eu quero que você saiba agora, quando Deus chamou Moisés, para Moisés ir para o Egito, para poder libertar o povo de Israel. Moisés nasceu no Egito, ali perto do rio Nilo. E a filha de Faraó ia se banhar lá, mas o pai dela tinha feito um decreto que todo menino que nascesse tinha que ser morto, torcer o pescocinho dele. Esse negócio de matar criança não é da agora não, tá, pessoal? Não queria mais hebreus no mundo, com medo da população aumentar muito, e aí eles tomaram o governo dele. Não tinha nada disso, mas o Faraó fez isso. Quando ele nasceu, bonitinho, eles começaram com a parteira, ela quebrou o galho, levaram para casa, mas não dava mais para segurar, porque ele começou a dar aqueles gritinhos e a denunciar que estava ali. Aí, orando a Deus, sentiram, fizeram um cesto, colocaram no rio Nilo, perto de onde a princesa ia se banhar.
E quando ele chorou, ela correu lá, viu? Que criança bonitinha. Pegou, eu vou criar com meu filho. A irmã dele, a Miriam, estava perto, chegou assim: que você tem filho? Não, eu achei que... Ah, é? Estava tomando conta, menina. E você vai ter alguém que vai tomar conta? Ah, eu vou arranjar uma empregada para fazer isso, a ama. Ela disse: não, eu conheço uma senhora que pode tomar conta dele. Era a mãe dela, mãe de Moisés. Ah, é? Então me apresenta. Ela é boa gente, a mãe tomou, ainda tinha um salário da princesa para tomar conta do filho dela. E ensinou ele um dia que ele não era egípcio, ele era hebreu, filho, né, descendente de Abraão. O Moisés tomou uma decisão, saiu de lá e foi embora, não ficar com medo do meu pessoal. Mas tem uma confusão lá que não vou falar agora como é que foi. E ele teve que fugir, ficou 40 anos escondido. Lá ele casou. E você sabe que ele foi preparado para ser um faraó, filho da filha de faraó, tanto nas artes espaciais como em toda a sabedoria dos egípcios, devia falar uma porção de língua das nações ao redor, preparadíssimo para fazer isso. E aí ele então estava agora reduzido a pastor de ovelhas do seu sogro. Jetro era o nome do sogro. E ele foi até perto do Monte Horebe, que também é Monte Sinai, depende de quem fala, e ali já estava atrás. Quando ele chegou lá, ele viu uma sarça pegando fogo. E ele chegou, vou ver o que é isso, porque ela não se consumia, queimava e não consumia. Nunca se viu coisa dessa. Olha o que aconteceu aqui, deixa eu mostrar para você. Êxodo 3, versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo. Quem apareceu foi Deus, o anjo. Mas esse anjo aqui significa Jesus antes da encarnação. Ele que fazia tudo, fez aliança com Abraão e tal. Ninguém nunca viu Deus. Ali ele apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Vamos pular para o 4. E vendo o Senhor que virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Isso aqui já era simbólico. Ele tinha que tirar o sapato não estava deixando ele ter contato com a terra, e muito menos com Deus. Tinha que ter ele aquele contato. Então Deus mandou que ele tirasse esse isolante. Amigo, se você tem um isolante na vida, um pecado escondido que você não confessa, você não vai ter contato com Deus. Porque aí, se você for ter desse jeito, o fogo de Deus pode queimar você e destruir. Hoje o nosso contato com Deus é através de Jesus. Mas missionário, quando Jesus veio, ele não era, esse anjo dele era, mas ele era fogo consumidor lá, aqui não. Por quê? Porque se despiu da glória dele, ele veio como homem, como qualquer um de nós. Então, por isso que ele tinha poder, mas não tinha esse fogo para queimar, como estava queimando ali. O anjo do Senhor que estava naquele fogo ali. Aí, disse mais, agora preste atenção: eu sou o Deus de teu pai. Você sabe que tem pessoas que crêem muito em Deus, mas não crê que Deus tem um filho. E por causa disso, quando ele veio, os judeus brigavam com ele. Ah, você sendo filho que faz Deus a ti mesmo? Se tem filho, ele é Deus. Mas são três pessoas distintas. O pai, que ele disse que é o maior de todos, tem o filho e tem o Espírito Santo. Os três trabalham em uníssono, como se fosse uma pessoa só. Todos eles ali. Por exemplo, nós somos um corpo, temos uma alma e somos um espírito. A verdadeira pessoa é um espírito que nunca morre. O dia que o nosso coração parar de bater, aqui na terra nós não vamos estar mais. E o que vai acontecer? Se nós estivermos em pecado, nós vamos descer para o degrau de baixo, lago de fogo, enxofre, e ali é um abismo sem fundo. Vão cair, nunca mais vão voltar à superfície. Daqui a trilhões de anos, sempre vai estar sofrendo.
por isso nós temos que pregar o Evangelho quanto mais rápido para as pessoas acordarem e serem de Jesus. Se a pessoa morrer sem pecado, está perdoada, está salva, ela vai para o andar de cima. E ali no andar de cima é o paraíso de Deus. Ela vai ficar lá por toda a eternidade. Ambos. Mas o Espírito não tem jeito de acabar com ele, não tem. Porque nós somos da mesma qualidade de Deus, o Espírito de Deus. Nosso Espírito. E por que eu tenho que aceitar Jesus? Porque Adão pecou e separou a gente de Deus. Só isso. A pessoa não vai para o inferno porque ela adultera, porque rouba. Sabe por que ela adultera e rouba? Porque ela não honra o que Deus fez para ela. Aí, você indo para o paraíso, você nunca mais vai sair de lá, o Espírito tal. Agora, lá é o mundo da perfeição. E eu vou ficar sentado numa rede, balançando para o lado assim de noite? Não, meu irmãozinho, você vai ter atividade de Deus. Bom, mas vamos supor que ele então lá, me manda fazer alguma coisa. Então eu tenho que entrar na faculdade de engenharia de lá, que eu não sei nada de engenharia, para poder fazer. Quando Deus lhe der uma missão, Ele vai dar todo o know-how. Você vai fazer como você sempre soube, porque é Ele que está em você. Tudo que vem de Deus, é Ele que está na gente. Ele, através de você, vai fazer, através de mim. Nós vamos ser gente abençoada. Esses trilhões de astros, que são coisa enorme, que tem em todas as galáxias, nem sabemos quantas galáxias tem, foi tudo Deus curou. Mas missionário, vai na Lua, só tem poeira, vai no Marte, só tem poeira. O plano de Deus foi gorado com o pecado de Adão. Aí, quando Jesus acabar com tudo aqui no mundo aqui que vai acabar, vai criar novos céus e nova terra, aí nós não estaremos mais sujeitos à tentação em nada, que no céu nunca vai entrar tentação, e nós vamos servir a Deus de uma maneira gloriosa. A Bíblia dá um toquezinho para nós, aquilo que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, e a mente nunca entendeu, é o que Deus preparou para nós. Então vamos pegar e vamos ser uma bênção lá. Pô, coitado de quem for para o lago de fogo e enxofre, eternidade todo sofrendo, felizade quem for para o céu, e todo mundo pode. Então nós vamos pregar e falar. Tem gente que não, está às vezes falando de Jesus, mas está com o coração mais sujo que o esgoto da rua. Coitado, vai ter problema na eternidade. Nós temos que estar firmes com Jesus para nós podermos ir para os céus em nome de Cristo. Aí deixa eu falar com você que aqui que está. Ele, o anjo, disse assim: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o rosto. Moisés não disse: ué, você está mentindo. Que negócio que eu sou Deus? Só tem um Deus? Só tem um Deus, o Pai. Mas o Filho também, com o Espírito Santo, cada um deles é Deus com Deus. Quer dizer, tem a parte dele, tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo. E agem juntos, não tem divisão alguma, e por isso nós devemos crer em Jesus, que já fez a obra e vai nos abençoar. Amém? Então daqui a pouquinho tem mais que eu vou dar para você, e hoje é dia de Deus abençoar. Tocar na gente, curar a gente, nos libertar, para a gente ser tudo isso que Ele tem preparado para nós. E já passei quase o meu tempo. Então vamos ver o que aconteceu hoje de manhã aqui, que em seguida eu tenho mais palavra para você. Então, por favor, maestro. Uma dor muito forte na minha coluna, não conseguia levantar. Até para levantar agora para a oração, eu tive que apoiar. Eu não conseguia fazer isso. Abaixar e levantar. Eu tive que apoiar para poder levantar imita agora. Como é que é? Imita. Se abaixar, assim, tinha que apoiar. Tá direto. E endireitar. Agora senta, levanta. Glória a Deus, que bonito. Eu estava com o ouvido inflamado e a garganta também. Então a saliva estava muito difícil de engolir e o ouvido estava totalmente entupido, sem retorno nenhum. E agora eu estou curada. Queimando o pé. À noite eu não durmo, sabe? Queimação no pé. Mas queima demais. E agora? Agora Passou. Glória a Deus. Eu estava com uma dor muito forte nesse braço, mais de uma semana. E eu até falei pro meu esposo, comprar uma salompa para colocar, mas agora o poder de Deus passou e eu tô curada em nome de Jesus. Glória a Deus. Estou com muita dor aqui, passei na ortopedia, eles estão fazendo ultrassom, fazendo vários exames. Arde, e agora quando eu faço assim, ó, não tá ardendo mais. E fazia isso doía. Andar, você andava bem. Doía também um pouco. E agora anda sem dor agora.
Antes não fazia isso de jeito nenhum. Agora anda normal, anda como? Normal. Sem dor. Sem dor. Sem dor? Sem dor. Sem dor, glória a Deus. Eu cheguei aqui hoje pela manhã com a dor nas costas aqui, mancando. E agora... Imita como é que você estava mancando. Imita pra nós. Como é que você estava mancando? Na hora que eu apoiava o pé, doía e eu mancava. E agora? E agora destravou. Anda direito, agora anda rápido aqui. Vem pra frente. Olha que bonito, pessoal. Jesus é lindo, hein? Glória a Deus. Vai que dá. Falei que vai multiplicar. Vai multiplicar. Eu tava com dor aqui nessa parte do braço faz uns 3 dias. E era a dor ativa, não era passiva não, era a dor ativa que eu incomodou até para dormir essa noite. E passou. Passou, para dormir bem. Há 18 anos que eu não ouvia nada do ouvido esquerdo. Fui no otorrino, fez tudo quanto é exame, não achou nada. E agora eu comecei a ouvir. Eu sou aposentada por validez porque a coluna chegou na medula. E no momento eu estou fazendo assim, eu não estou sentindo dor. E eu pedi para o meu amado e bom Jesus, Pai, eu não conheço a Igreja da Graça e eu vou buscar minha bênção, vou ouvir a tua santa, milagrosa palavra e eu creio que eu estou levando a minha bênção. O que você não fazia? Eu fazia assim, ó, doía assim do lado, não está doendo. Olha que bonito. E também não agachava. Glória a Deus. Não fazia isso de jeito nenhum, olha lá. Olha, dá pra ser uma menina. Quanto tempo, irmã? Eu sou de São Carlos também. Quanto tempo? Já faz mais de 8 anos. Mais de 8 anos. Primeira vez? Primeira vez. A Igreja da Graça, quem entra nunca sai. Aceita Jesus Cristo, Ele é a nossa paz. Pessoal, com alegria. Irmãos, no culto anterior, eu comecei o estudo, que essa semana vai ser, das 7 igrejas do Apocalipse. Tem muita mensagem aqui. Nós vimos que a carta que Jesus mandou para as 7 igrejas, a primeira foi dirigida à igreja de Éfeso, que é a igreja dos apóstolos. Foi Paulo quem a fundou. E ali teve muitas lições para nós. A segunda carta, está no Apocalipse 2, versículo 8, foi dirigida à igreja que está em Esmirna. Que ele escrevesse: isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Jesus é o primeiro e é o último que foi morto e reviveu. Ele morreu pelos nossos pecados, veio para isso, e ele ressuscitou para a nossa justificação. O que é justificação? De nos tornar inocentes, pessoas que não são responsáveis por nada mais desse mundo, mesmo que tenha pecado bastante, porque quando ele desceu ao inferno, ele desceu para despir o diabo, e lá ele simplesmente começou a lutar com o diabo, não batendo no diabo. A luta dele com o diabo, ele estava tirando do diabo as habilidades que ele roubou de Adão, com as quais ele nos oprimia. O diabo tinha capacidade de colocar um câncer em você. Jesus sofreu esse câncer. Colocar outro mal, ele sofreu. Quando você tiver qualquer mal, nem no início, nem no meio, nem no final, você diga: eu não sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu vou fazer, eu vou invocar o nome de Jesus agora, vou mandar esse mal embora, porque eu fui curado pelas feridas dele. E quando você faz isso, na mesma hora, numa fração milimétrica de segundo, ele passa, opera, e você recebe a bênção do Senhor Deus. Então diz aqui, continuando: eis, eu sei as tuas obras e tribulação. Essa igreja, a igreja que estava passando a maior tribulação com o Império Romano. Foi depois que morreram os apóstolos que a coisa engrossou o caldo. Por exemplo, nessa cidade, Esmirna, no ano 159, segundo século já. Primeiro século vai do 0 até o 99. Aí depois o segundo de 101 até 91, até o 100, até os 200.
Em 159, havia em Esmirna um bispo chamado Policarpo. E o Império Romano queria acabar com a fé lá. Então prenderam ele, que ele era muito querido, era um homem cheio de mensagens, cheio de poder, ensinava a todo mundo. E na hora que estava lá, deram oportunidade, você pode ser livre da fogueira agora, se você negar esse Jesus. Ele disse assim, olha, ele foi tão bom comigo desde a minha mocidade, me salvou, me preservou até hoje. Hoje eu sou um velho, bem velho. Eu faria isso com Jesus? Vocês estão doidos? Pode me colocar na fogueira que eu não vou resistir, não. Eu morro queimado. E colocaram e assim ele morreu. Então ele disse, eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, falando para a igreja. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Coisa que foi Jesus quem falou isso aqui. Eles estavam perseguindo os cristãos e matando o Império Romano. E os judeus estavam contra a gente, na época era assim, e falando mal. E, como se pedisse, faça. Eles também sofreram muito. A gente não estamos aqui para acusar ninguém. Nós estamos aqui para dizer a todo mundo que Jesus já sofreu os nossos males, os nossos pecados, para nós sermos salvos, as nossas transgressões e iniquidades, e que não temos mais que sofrer, simplesmente acreditar e assumir o que é nosso. Aí disse assim para aquele povo lá, nada temas das coisas que hás de padecer. Ele é Deus, Ele sabe de tudo que vai acontecer comigo, com você, até o último segundo nosso aqui no mundo. Não só isso, tudo que eu já pensei desde menininho, bem pequenininho, até o dia de hoje Ele sabe de tudo. Então não dá para enganar Jesus em nada. E quando ouvimos a palavra dele, devemos aceitá-lo para que nós recebamos o perdão. E quando aceitamos, devemos fazer o que diz a primeira carta de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, a coisa mais linda que é quando você chega diante de Deus, Deus me dá o dom do arrependimento, eu quero me arrepender, porque você já pegou de todo jeito, por pensamento, por palavras, por atos, modo consciente, inconsciente, por omissão. Você tinha que ajudar uma pessoa e você não ajudou, e Deus tocou e você fez ouvido surdo. Então você deve chegar e falar com Ele, porque Ele perdoa aí você não vai temer nada que o inimigo queira fazer. Nada temas das coisas que hás de padecer, ele sabe de todas elas. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Até hoje ele continua fazendo. Tem país aqui no nosso mundo, quer dizer, em certas nações, em que estão matando cristão, pessoal. O dia desse mostrado do Congo lá, 51 deles foram mortos. E a viúva pediu assim, me mata também que eu quero ser enterrada junto com o meu marido. Não mataram ela. Ela chorando disse, mas qual o crime que eles fizeram? Nenhum, por amar a Jesus. Tem lugar, se você chegar e falar assim, eu sou um Deus, inventar uma religião, você pode ir lá fazer os seus adeptos. Mas se você for falar de Jesus, aí não, o negócio fica sério. Porque eles sabem que Jesus salva, Jesus liberta, e eles não querem fazer isso. A grande briga é com Jesus. E ele disse, se a mim, que é o chefe, fizer essas coisas, quem dirá a vós? Eles também farão. Então nós temos que ter uma fé firme em Jesus para não acontecer da gente virar as costas para Ele. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão para que sejais tentados a tomar decisão contrária. E tereis uma tribulação de 10 dias, falando para eles lá. Mas qual o recado mesmo que ele deu para eles que iriam passar por essa tribulação? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade completa. É que o Policarpo disse. Desde pequeno que eu aceitei Jesus. Ele me guiou esses anos todos. Nunca transgredi. Agora que eu sou um homem já velho, você pede para eu negar ele? Não. Querem me matar? Eu estou pronto, não vou oferecer sacrifício. Vai lá e me amarra na fogueira e taca fogo, que eu vou morrer. Já que vocês querem me matar,
qualquer jeito, mas eu sei que agora a esperança minha está garantida. Eu pulo daqui para os braços dele. Mas tem gente que, por causa de adiantar essa morte 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50, que for lá, a gente, não, então eu vou negar Jesus. Depois eu peço perdão. Não vai pedir perdão. Não vai ter o conserto, porque você negou, você disse que não queria. Agora ele diz assim, ser fiel até a morte, sempre, sempre. Aparece a oportunidade de você fazer uma coisa errada, não faça. Você é de Jesus, você é de outro time. Eu não vou fazer isso. Eu tenho Jesus na minha vida e vou servi-lo. E ele diz mais assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Acabou. Nunca vão tirar da nossa cabeça essa coroa, que no dia do encontro nos céus, ele vai entregar aqueles que foram fiéis. Eu espero ver toda a igreja lá fiel, em nome de Cristo, fazendo a vontade de Deus. Quero ver você lá louvando a Deus. E aqui quero ver você usando o poder de Deus. Eu estou me preocupando todo dia, pregando dessa maneira que eu estou pregando, porque eu quero você salvo, eu quero você praticante da palavra do Senhor. Aí ele diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, maiúsculo é o Espírito Santo, diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A morte eterna é o dano eterno, quer dizer, não vai ter outra oportunidade. Nós vamos morrer um dia fisicamente e vamos morrer espiritualmente, que é a segunda morte. Na cruz, Jesus morreu 2 vezes. A primeira morte dele foi espiritual. O Pai virou-lhe as costas quando ele recebeu os nossos pecados e ele gritou, meu Pai, por que me abandonastes? Porque o Pai, como eu já disse, é um fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. Ele é tanto santidade, 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 que torna-se um fogo consumidor. Se ele ficasse com Jesus, quando ele recebeu o pecado, tornou-se pecado, não pecador, ele nunca foi pecador, ele iria destruir o filho, então ele teve que ir embora. Meu pai, por que me desamparaste? Que era necessário. Isaías 63 conta nos primeiros versículos o que aconteceu quando Jesus desceu ao inferno, estava no capítulo 63. Aí você vai aprender que Jesus foi sozinho, ninguém com ele, e ele sozinho sofreu tudo que tinha que sofrer, arrancando o diabo essa habilidade. Quando estava tudo liberado, o Espírito Santo desceu lá no inferno e vivificou Jesus de novo. É a vida espiritual que nós temos em Cristo. Aí na hora que ele recebeu a vida, diz Efésios 2:5, que nós também fomos vivificados com Jesus. Já está tudo preparado. É só você aceitar que Jesus salva você e você passa a ser uma pessoa abençoada. Amém? É a verdade essa aí. Ô Maestro, coloca para nós a novela agora, para esse pessoal alegrar com o que Deus fez lá no Rio Grande do Sul. Vamos lá, por favor. Aconteceu o problema dessas dores no ano de 2018. Comecei a não conseguir urinar mais direito. E foi tendo retenção da urina, até que chegou o ponto que eu procurei o médico. Fiz os exames e foi diagnosticado que eu estava com um problema de enxume de próstata e que a partir daquilo ali eu tinha que começar um tratamento. Ele fazia os tratamentos e continuava sentindo as dores, continuava tendo que ir de emergência para a UPA. Uma dor muito forte que começou a me impedir até de caminhar. Eu vi que ele começou a emagrecer. Estava tratando da próstata e daí apareceu o problema do coração. Daí me apareceu uma falta de ar e parecia que eu estava com o peito inchado. E foi quando eu procurei daí o cardiologista e que constatou que o meu sangue estava muito grosso e mais tomografia, ecografia e que daí mostrou que eu estava com um entupimento nas artérias. Em setembro de 2019, Rubem realizou um cateterismo, procedimento que envolve a inserção de um catéter para tratar condições cardíacas. Porém, ao passar por outros exames, descobre também que está com nódulos no pulmão.
Aí eu senti que ali era o fim mesmo. Já estava com o problema da próstata, problema do coração. E aí mais os nódulos no pulmão. Mais uma doença, ele já está debilitado, daí agora acontecer mais essas manchas no pulmão. A preocupação era diária, né? De perder ele. Nessa época, o problema de pulmão, eu só fiz os exames, não cheguei a começar o tratamento. Ele sentia muito cansaço, ficava ofegante, né? Tem uma escada lá em casa, ele já não conseguia subir. Eu já conhecia Jesus através da igreja e frequentava a igreja. Foi quando eu vi a propaganda que o reverendo João Batista estaria na Igreja da Graça, em Porto Alegre. Me senti na hora, no coração, que se eu fosse lá eu ia sair curado. Num ato de fé, em dezembro de 2019, Rubem participou de uma campanha de poder com o reverendo João Batista, na capital gaúcha. Fui com dificuldade, o meu filho me acompanhou, me levou de carro, fez a primeira oração e aí disse que alguém que tivesse algum problema, que levantasse e ficasse em pé, que ele ia fazer uma oração para ser curado. Eu senti tipo de um ar no meu corpo, desceu da cabeça aos pés, não senti mais nada das dores que eu estava sentindo, fiz todos os movimentos, não senti mais nada. E agora eu vejo ele bem, trabalha, não para nunca. Ele ficou bem de saúde. Para dizer que teve doente é impossível, né? Mas teve doente, tem as provas, tudo. Respirando bem, caminhando bem e não sentindo dor nenhuma mais. E aí, quando eu fiz os próximos exames e cheguei e apresentei para o médico, e ele olhou, ele foi e disse para mim, mas seu Rubem, eu não vou lhe dar medicamento nenhum, não vou fazer o procedimento de biópsia que era para fazer, porque o senhor não tem mais nada. Sumiu totalmente todos os nódulos. E desde esse dia em diante, eu parei de tomar remédio para a próstata, os remédios que estava tomando para o coração e estou curado. A fé dele foi recompensada. Realmente, Deus curou ele, deu livramento total de todas as doenças. A partir do momento que eu firmei na fé com Jesus, eu fiquei curado e hoje andar com Jesus é a melhor coisa que tem. Sempre. Nosso Deus é tremendo, pessoal, e continua fazendo muitas maravilhas. Eu vou agora pedir para passar a inscrição de patrocinador. Não é para todo mundo. Eu só quero a pessoa que já sentiu no coração e quando sentiu, isso não para de falar, fica firme. E ainda digo mais, se é Deus chamando você, você sabe até a quantia que você tem que dar. Eu não sei, então você não foi chamado. Você pega o papel, isso aqui é a inscrição. Nós temos que patrocinar esse programa, pessoal, para o mundo todo assistir. Você talvez não saiba, nesse momento, nós estamos no mundo todo traduzindo em 21 idiomas, fora o português, para as pessoas assistirem. Desde o inglês, desde do japonês, sei lá quantas línguas aqui. Então, isso é preciso que algumas pessoas ajudem. Está aqui no papelzinho aqui, ó. É inglês, espanhol, romeno, árabe, francês, língua do Paquistão, japonês, coreano, italiano, língua do Camboja, da Rússia, da Índia, nepalês, alemão, também lá de Bangladesh, é muita coisa. Marathi, que é uma língua do estado da Índia, indonésio, que é muito maior do que o Brasil, húngaro, norueguês, armênio e grego. E fora o português. E tudo isso é o povo, os patrocinadores que patrocinam. Então você pega, preenche aqui os dados, aqui você faz o seu pedido de oração, que você está entrando numa aliança que Jesus está convidando você. E eu vou orar por você para essa aliança se confirmar. E aqui você repete o pedido aqui e guarda com você, que estão as contas dos bancos para você depositar. Aí você guarda, porque de vez em quando você vai lembrar, vai lá, olha, eu pedi isso mesmo e estou orando. E eu também estaria orando por você, em nome de Jesus de Nazaré. Enquanto eles estão pegando para escrever, põe as missões aí, maestro, para eles verem o quanto é importante a gente estar evangelizando o mundo.
A República dos Camarões, com seus 475 mil quilômetros quadrados e mais de 230 grupos étnicos que falam cerca de 250 línguas diferentes, é conhecida como a África em miniatura. Isso porque dentro dela é possível encontrar todas as características presentes no continente africano. E, recentemente, essa nação tem ganhado mais uma: o DNA de Cristo. Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Meu nome é Abissone Bernadette, nasci em Camarões e hoje quero compartilhar meu testemunho. Graças ao bom Deus, eu fui salva da morte. Eu estava a caminho da minha formatura como professora, quando sofremos um grave acidente. O nosso carro colidiu com um caminhão. Foi um grande acidente em que várias pessoas foram atingidas. 12 pessoas morreram naquele dia e muitos outros ficaram gravemente feridos. Foi uma cena terrível, havia muito sangue por todos os lados, eu estava apavorada. Enquanto ainda tentávamos entender o que estava acontecendo, vimos outro caminhão vindo em nossa direção em alta velocidade. Pensamos que seria o fim, e naquele momento eu clamei a Deus com todas as minhas forças, pedindo que Ele nos livrasse de uma colisão total, e Deus ouviu a minha oração. No último instante, o caminhão desviou e seguiu por outro caminho. Foi um verdadeiro milagre, e sou eternamente grata a Deus por ter me salvado ilesa desse acidente. Não há limites que sejam capazes de barrar alguém enviado por Deus. Se Ele te chamou, Ele te dará as condições. Apenas creia e obedeça ao chamado. Eu sou patrocinador, já faz 8 anos. Deus tem feito grande obra através do patrocínio. Deus, quando me chamou, realmente eu senti no coração que era para ajudar e levar a palavra de Deus para mais outras pessoas. Ao clamar a Deus, podemos ter a certeza que Ele, sendo fiel como é, obteremos resposta. Em qualquer adversidade, Jesus é a nossa esperança. Talvez você diga, eu sei que eu sou chamado a ser a quantia, mas eu não tenho condições. Amigo, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10, fala que é Ele que dá semente a quem semeia. Semente não é sua, Ele vai dar para você. E Ele vai dar também o pão para você comer, vai multiplicar a sua sementeira e vai aumentar os frutos da sua justiça ou respostas às orações. Deixa eu só falar como é que eu faço, porque eu estou em casa. Deixa eu falar para você. Esse QR Code aqui explica tudo. Pegue seu celular, põe no modo foto, enquadre-o para uma foto, não tire. Vai aparecer uma linha amarela, você bate, virão 5 informações. Como se ajuda pelo cartão de crédito. Segunda e terceira são gêmeas. Você vai anotar, está bem separado aí. O nome do banco, o número da agência, o número da conta. Vá lá e deposite ou então faça uma transferência direta. Na lotérica, diga para o caixa, eu quero fazer um depósito de doação para a Igreja Internacional da Graça de Deus, convênio 3091-2065, ou você pode também fazer um Pix. O QR Code do Pix é esse que está aqui, pode fazer agora. Enquanto estão terminando de escrever, sempre tem alguém mais que Deus está chamando. Deixa eu falar para o pessoal de Indaiatuba, porque nessa sexta-feira, agora dia 6 de junho, eu estarei 9h30 da manhã com vocês, na Avenida Francisco de Paula Leite, 1335. 1h da tarde estarei em Campinas, na Expedicionários 80, junto à antiga estação ferroviária. 3h30 em Jundiaí, Rangel Pestana 222. No sábado estarei aqui 9, 14, 18 e domingo 7, 9 e 11. Aí eu vou para Belo Horizonte, 18 horas, na Avenida dos Andradas, 1005. Na segunda-feira também estarei lá em nome de Jesus. No outro final de semana estarei com vocês aqui. É o que antecederá ao Corpus Christi. Porque no Corpus Christi, pessoal que está na Colômbia, eu vou estar aí em Bogotá, lá no hotel Windsor House, e vai ser 18 horas. No dia 17, eu vou estar em Quito, no Equador, Hotel Dan Carlton Quito. A quarta-feira,
dia 18, eu vou estar em Guayaquil, também no Equador, no Unipark Hotel. Na quinta-feira, dia 19 de junho, eu estarei em Lima, Peru, na César Canevaro 250. E no dia seguinte, esse aqui é o Corpus Christi. No dia 20, eu estarei às 2 da tarde em Buenos Aires, na rua Lavagem 869, junto ao Obelisco, no centrito de Buenos Aires. Venho que vai ser bonito, em nome de Jesus. Maestro, agora a primeira pergunta, por favor. Missionário, eu queria saber por que Salomão pediu sabedoria ao invés de riquezas. Porque ele foi sábio, já era. Orientado por Deus, né? Riqueza vem e vai embora. Você não tem sabedoria, você perde tudo. Qualquer malandro vem ali, ele aponta um lápis e diz: que fuzil é esse? Não tem sabedoria, entrega tudo. Com sabedoria, você pode perder tudo, você vai conquistar tudo de novo e conquista a vida eterna. Segunda pergunta. Missionário, como evangelizar sem medo e vergonha? É só evangelizar. Evangelizar é dar boa notícia. Eu vou ter vergonha, pessoal, que o diabo faz com algumas pessoas, fica com vergonha de falar de Jesus. Eu era menino, já fazia isso, pessoal. No Rio, eu sentava no ônibus, meu bolso estava cheio de folheto, pegava, dá licença, isso é bom, isso é bom. E as pessoas, então, ficavam todo mundo felizes ali. E graças a Deus por tudo isso. Vamos agora abrir o coração, maestro. Missionário, de uns tempos para cá, meu marido sente muitas dores na coluna e se mostra bem desorientado. Embora eu tente ajudá-lo de inúmeras formas, não consigo ter sucesso e o sentimento de impotência em mim só aumenta. Preciso de uma palavra para fazer meu marido sair dessa situação. O que devo fazer? A primeira coisa é levar ele ao médico, senhora, porque a fé, se estiver fraca, não vai adiantar, mas o médico pode ver que é uma coisa boba. Um dia eu estava em Salvador, um amigo falou assim: vem aqui no quiroprata que eu quero levar lá para ver se ele tem algum problema. Eu fui. Chega lá, ele fez todo o exame e mandou eu ficar em pé no tapete, assim, eu fiquei. Ele disse: olha, o único problema que você tem é que o corpo todo nosso, 60% é o calcanhar que segura e o seu é a ponta do dedo, você pode cair de cara no chão. Então tem que fazer um exercício que você vai ficar assim. Eu não sabia disso, nunca vi falar isso. Quer dizer, e o resto? Você está perfeito, você é um homem perfeito. Só falta esse negócio. Que você está aqui, o computador está mostrando que 60% está aqui. É pouquinha coisa, mas tinha que estar aqui. Só isso. Mas se ficar aqui uma hora dessa, você escorrega aí, você cai de cara no chão. Eu falei: não, vou escorregar coisa nenhuma, não. Jesus vai me dar essa vitória e está dando em nome do Senhor. O dia que eu voltar lá, nem a consulta eu paguei, porque o amigo me pagou. Vem cá, que eu tenho prazer de ver se o senhor está jóia. Estou jóia. E o doutor falou que eu estava. Agora vamos, um testemunho da nossa TV que eu já quero orar, por favor. Eu adquiri a nossa TV há mais ou menos 12 anos e ela tem sido uma bênção na minha vida. Eu era bipolar, eu tinha epilepsia, eu desmaiava e eu coloquei a nossa TV e comecei a assistir. Como eu não dormia, eu passava a noite assistindo a nossa TV. E eu comecei a ouvir o pastor Jaime e ele dava testemunho, né? Ele falava da situação, do caso dele, que ele tinha depressão e como é que ele agia. E aquilo ali foi me ajudando. E eu consegui me curar, eu tomava 24 remédios. E hoje eu não tomo mais remédios. Eu consegui me curar. Às vezes a gente está passando por uma situação difícil e assiste a nossa TV e vem exatamente aquela mensagem que eu estava precisando ouvir. Eu digo que é essencial, como ter luz em casa, a nossa TV é assim, é nessa proporção. Esse
testemunho, dá para dizer, obrigado, Jesus, está valendo a nossa TV, que nós não estamos aqui para tomar dinheiro de ninguém. Inclusive a mensalidade é tão pouquinho que você vai até rir da gente. Mas por que você não cobra como os outros, 4, 5 vezes mais do que isso? Porque nós aqui é só para manter a nossa TV no ar, pagar os empregados, pagar a energia, pagar os impostos. A gente cobra menos de R$1,70 por dia para ter os canais evangélicos, que são 11 mais os obrigatórios. Canal evangélico da Bíblia não tem nada igual. O canal evangélico da oração não tem nada igual. 24 horas o pessoal orando por você ali, mas oração sábia, todo mundo ali sabendo o que está fazendo. Deus vai abençoar. Pega esse papel para você, pega as informações através desse telefone aqui, ou faz isso aqui, ó, destaca e coloca aqui seu primeiro nome, seu telefone, melhor ligar para você. Meu irmãozinho, se essa mulher não tivesse colocado a nossa TV, ela continuaria bipolar. Olha como é que Deus curou. A noite toda que ela não dormia, ela ficava aprendendo, estava fazendo um intensivão para poder ser curada, aprendendo no colégio do Espírito Santo. É isso que você precisa, para você, para o seu marido, para a sua esposa, seus filhos, netos, principalmente quem tem adolescente em casa, precisa, ou quem já é de idade, para poder aprender mais de Deus e se acertar com o Senhor. Vamos ficar em pé agora que nós vamos orar. Meu irmão, agora chegou a hora de você receber tudo aquilo que Deus tem para você. Concentra a sua fé. Deus vai fazer coisa grande agora. Senhor Deus, entramos em Tua presença para jogar por terra tudo que é do inimigo, fazer o inimigo tremer agora, se agitar e desaparecer. Eu não aceito nenhum mal nesta vida, pois eu agora uso o poder que Ele me deu e paraliso toda a ação do inimigo na sua vida. O espírito da doença, da enfermidade, você vai sair deste homem, desta mulher, da criança, do rapaz, da moça, você vai bater em retirada agora. Eu não estou pedindo, eu estou exigindo, eu estou falando em nome de Jesus. Vai sair agora, manda sair, irmão, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Na autoridade desse nome, mande o mal embora, exija mesmo, ordene, determine, levante a sua voz com autoridade e o mal vai embora. É um câncer que apareceu, oh meu Deus, nessa pessoa, alguém da família, alguém pela TV, pela rádio, pela internet, é o câncer que deu metástase, meu Deus, nos ossos da pessoa, nós mandamos que vá embora, agora está lá no cérebro, mandamos embora. O nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus é sobre todos os nomes, é neste nome que você determina, é neste nome que você exige a saída do mal. Nós determinamos, sai, vai embora, em nome de Jesus. Levante as mãos. Alô, amigos, estou voltando aqui dos estúdios. Eu sou Jaime de Amorim Campos, trabalho com o missionário R.R. Soares. Você gostou da programação, do culto? É bonito. Agora vá, participe, se envolva. Você tem que buscar de Deus. Amanhã, por exemplo, dia da família. Nós estamos com campanhas fortes. Amanhã com a entrega do pão da vida. Esse pão aqui é como um biscoito creme crack, né? Um biscoito água e sal. É o pão que eu sou em Israel, não tem fermento, representando uma vida sem pecado, sem maldição. Você vai dar para alguém da família. É oração para desmanchar o mal que está sobre a sua casa. Destruição através de obra de feitiçaria. Nós vamos desfazer esse mal. Pastor, se tem trabalho feito, pode ter certeza que estamos desfazendo, é forte. Ouça um testemunho. Quando que sua filha nasceu, tinha um possível sopro no coração. Depois da oração, Deus mudou. Isso é que a gente passou por várias tribulações para ter a nossa filha. Só que uma delas foi quando ela nasceu, que a médica pediatra falou que passou, eu não vi, e falou que ela tinha sopro no coração. Eu não ia nem contar para o meu esposo, minha irmã falou para me contar. Aí eu contei e pedi para ele vir aqui pedir ajuda. E de noite também eu orei, eu esperei todo mundo da maternidade dormir para a gente ir orar no corredor. E quando foi no outro dia, no dia da alta, a gente ia ficar lá por causa dela. Aí quando foi no dia da alta, passou uma outra pediatra, falou assim, bem assim, que ela ouvia muito bem e que minha filha não tinha sopro. E é isso que estamos fazendo, orando e Deus abençoando. Então não esqueça, amanhã forte com a entrega do pão da vida, desfazendo qualquer obra de bruxaria, feitiçaria, magia negra. Pastor Jean, eu vejo coisas dentro de casa, sinto uma presença do mal. Vem fazer uma limpeza na sua casa. São João 7:9-1. Pai, abençoe a noite dessa pessoa. Eu oro
oro por alguém que está com diagnóstico de um tumor. Eu amaldiçoo esse tumor, essa doença autoimune, essa perturbação na mente também. Fora, em nome de Jesus, Pai. Dê uma noite abençoada para todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Não esqueça, é a Avenida São João 791, ao lado da Praia da República, esquina com a Timbeiras. Um abraço, Deus abençoe em Cristo. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20010-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.